a atenção do mundo médico para um problema. Ela exigiu ser levada a sério. Transtornos alimentares. 1983. O mundo ficou chocado ao saber sobre a morte da jovem e famosa Karen Carpenter, cujo coração desistiu devido a uma história complicada de problemas mortos. Bem-vindo à história da nós hoje. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Estamos olhando para a história obscura e trágica de distúrbios alimentares e pessoas que sofrem com isso nos tempos antigos. Essa é a única liberação. Culturas pobres. Hábitos alimentares foram considerados tentativas de se aproximar dos deuses, como a religião védica e seus desdobramentos no subcontinente indiano já no dia 6 século BC, e aqui é de jainismo na Índia. Em relação ao centro ou rápido, parecem morrer comum. Na verdade, meditar enquanto o calor rápido de uma forma extrema foi bastante prevalente entre os antigos sábios indianos. Se seus textos eram para ser acreditado de acordo com esses contos, alguns fizeram isso para alcançar o nirvana, o estado de absoluta purificação da alma e iluminação, ou moksha. Isso está escapando do ciclo de reencarnação e se tornando um com a singularidade que é considerada como o deus disforme final nessas religiões. Imperador Chandragupta, fundador da dinastia Maurya, terminou sua vida em 297 BC, jejuando-se até o fim. Alguma Jane ainda escolheu pegar a válvula. Então o Kana e ele disseram que muito lentamente se retiram da comida e da água por ter um pedaço a menos de comida e um passo a menos de água todos os dias. Com o jainismo compartilha muitas crenças. Budismo e hinduísmo. O que é sem dúvida uma interpretação estrita de suas várias doutrinas. A ideia é que, ao se retirar do mundo desta maneira, você está conscientemente buscando iluminar a alma. É uma espécie de limpeza de fim de vida, onde você entrega seu material esperados para seus entes queridos e são esperados para pedir desculpas a todas as pessoas que você já errou. Falando de ascético, a palavra tem origens gregas e registros helenísticos também nos oferecem as primeiras representações históricas das pessoas experimentam sintomas de transtornos alimentares consistentes com as percepções modernas dessas doenças, e Sócrates não deve ser confundido com outro grande filósofo. Sócrates agora se nutre até o fim porque ele se culpou pela ascensão do pai de Filipe, Alexandre, que levou a Grécia a ser derrotada pela Macedônia. Precisa apenas por ter mais tempo para discutir com as pessoas, e eventualmente, sucumbiu por não comer graxa suficiente. Também foi o lar de locais de vomitório para o sucesso risonho de festas ou pessoas. Comeria não de acordo com quanto sua barriga poderia segurar, mas para o conteúdo do seu coração e, em seguida, um pouco mais. Eles foram capazes de fazê-lo por vomitar de volta o que eles odeiam continuar a devorar, que eram sintomas óbvios de bulimia e compulsão alimentar. No entanto, as histórias dos antigos gregos e Flarin bocejam, e, para Romã, mais de ceder à gula, realizando bocejos de projétil testicular, tipo de ir contra a ideia de como bulimia e compulsão alimentar são causados por atos de estresse e ansiedade. De vomitório parecem ser influenciado pelo ver de prazer, não coação. Também historiadores modernos apresentaram evidências suficientes contra a possibilidade de vomitorium de uma coisa real, e eles poderiam ser inteiramente fictício, imaginado por alguns twisted de mente interessada na história. Antigos egípcios, os hieróglifos de Drill, descreveram seu uso mensal. É para evitar doenças que os antigos curandeiros egípcios acreditam que a regurgitação de alimentos ajudaria a se livrar de elementos no corpo que poderiam causar doenças. Versão manuscritos médicos. Em pergaminhos chineses originados nas primeiras dinastias também descrevem os elementos que são muito semelhantes aos transtornos alimentares modernos. Mesmo as tribos antigas da África também descrevem as histórias de homens que jejuaram por muito tempo durante a fome para conservar alimentos para crianças. Os homens lutaram para voltar a uma dieta saudável regular depois que a fome acabou. Muitos deles morreram sendo incapazes de comer. Estás aqui mais tempo? Um transtorno de compulsão alimentar após a grande fome de 1315-1317. Alimentos tornou-se uma substância extremamente valiosa na Europa. Adquiriram valor mítico. Uma série de verões chuvosos levaram a falhas devastadoras nas colheitas em todo o continente, fazendo com que os preços das culturas subissem exponencialmente. Um quarto dos grãos de trigo ou ervilhas tinha um preço de 20 shillings perto da fome em comparação com o preço de 4 shillings antes da calamidade natural. A umidade no ar também dificultou a fervura do sal.
A água que levou a uma escassez de sal lá para mim tornou-se mais difícil de preservar sem ele para as refeições tornou-se um material de fantasia e contos de fadas um luxo. No entanto, antes desta fome, os casos de realeza sobre os ricos sobre a entrega de alimentos não eram inéditos, como o caso do rei Henrique, o primeiro da Inglaterra que morreu por causa de comer muito vampiro-peixe que se tornou um símbolo de status para reis como Henrique, o oitavo da Inglaterra, e Luís, o 14º da França, que comiam tanto que novos desenhos de roupas foram inventados apenas para eles. Fato acreditado por fundar a indústria da moda como a conhecemos hoje. As pessoas visitaram o palácio de Luís no dia 14 para assistir o rei morrendo e espanto. Não só por causa da qualidade e variedade de alimentos que eles não encontrariam em outro lugar, mas também por causa de seu apetite voraz e como ele abordasse tanta comida em uma cidade de novo e de novo e de novo. O homem tinha um estômago 3 vezes o tamanho de um adulto médio humana. A sucessora de Henrique, a oitava rainha Vitória, também chamou a atenção das posições em relação à sua dieta simplesmente porque ela não podia ter o suficiente. Se, como Louis, a 14ª variedade e quantidade importavam muito para ela pelo menos gostaria de ter um gostinho de tudo na mesa, mesmo que ela não vai comer todos os cursos em sua totalidade para. O médico pessoal observou que ela foi construída como um barril por ser curto, solto e obeso pelos padrões modernos, curiosamente, enquanto a rainha Vitória sofreu de transtorno de compulsão alimentar. Sir William Goldie, então médico da família real inglesa, foi o primeiro a caracterizar que a anorexia tem uma doença diferente da alegada estéril ou biologicamente, sem problemas. Bem como uma criança, Vitória foi submetido a um regime vigoroso de controle. Comer seu jantar pode ter consistente de apenas brilhante leite. O jovem Vitória voto de comer carneiro todos os dias. Quando ela cresceu, e ela certamente não mostrou nenhuma intenção de privar-se uma vez que ela atingiu a idade adulta, para o apetite também apareceu em sua política de colonização e seu quarto. Vitória e Albert, paixão e amor têm sido uma questão de especulação e espanto para os historiadores, tanto quanto seu trauma pós-natal. Isso fez dela uma mãe horrível para seus filhos. Certificou-se pessoalmente que os nossos filhos e pratos exóticos. Ela se certificou pessoalmente de que nossos filhos e netos fossem alimentados com assados simples e trazidos que ela via como apropriados para o berçário. Basicamente, ela passou seu trauma para seus filhos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. 49 gestações também foram bastante estressantes porque a mantiveram longe de muitos de seus alimentos favoritos e de seu príncipe favorito Albert, que também não fez nada antes das crianças. O medo de comida na Itália. Japão. O Japão se fecha no mundo exterior e ele tinha zero no impacto de uma cultura isolada, e restrições sociais tiveram consequências psicológicas. 2 tipos distintos de transtornos alimentares se desenvolvem durante este período. Mostramos Cujo e Shinsen. Hou. 1603 em 1867, mas a opinião geral entre os historiadores é que esses distúrbios eram mais comuns em todo o Japão. Para Shokugo foi caracterizada por perda de apetite semelhante à anorexia nervosa. Enquanto o papel Shinsen foi caracterizado pelo medo de alimentos como o Ocidente, esses elementos foram mais prevalentes entre as mulheres do que entre os homens durante o período Edo, então isso foi considerado ideal para as mulheres. Isso se refletiu na arte popular, arte e literatura, que muitas vezes retratado ser pequena e delicada. Tal pressão cultural para ser pequena e recatada pode ter contribuído para o desenvolvimento da linha Shinsen em algumas mulheres. Não só que as restrições alimentares ativas sobre as mulheres eram bastante comuns em uma sociedade onde as mulheres tinham que viver com medo constante de seus guardiões do correio, essa disciplina pode ter efeitos adversos na psique. Essas restrições eram muitas vezes baseadas em crenças tradicionais sobre o que era considerado saudável ou insalubre para as mulheres comerem. Por exemplo, as mulheres eram muitas vezes desencorajadas a comer certos alimentos como carne e peixe, como eles foram acreditados para ser muito pesado, ou estimulando. Essas restrições alimentares pode ter tornado difícil para algumas mulheres para obter os nutrientes que eles
precisavam que contribuíram para sentimentos de ansiedade e medo sobre a comida, para não mencionar. Esta era a Idade Média do Japão e a falta de higiene muitas vezes poderia causar intoxicação alimentar, o que não teria ajudado as pessoas a fazer escolhas ousadas para o jantar ou apenas ter medo disso, mesmo no século XX. Foram necessários anos de pesquisa e aceitação para estabelecer os transtornos alimentares como um sério problema de saúde, mas, felizmente, o tabu foi levantado e nossas futuras gerações podem ser melhores se não destruirmos completamente a agricultura. Cultura inteiramente. Quando uma desordem era considerada boa, apenas cristianização do Império Romano, a anorexia também reaproveitou-se. Senhoras romanas ricas da era pós-cristã pagã agindo sob direção espiritual. Às vezes se desnutriava para provar seu desprezo pelo corpo, que era considerado mal. O primeiro caso relatado de anorexia ocorreu em uma mulher romana de classe alta, Glacia, que era membro de um grupo espiritual liderado por Sente Jerônimo e faleceu devido à fome. Seu comportamento foi impulsionado por suas crenças religiosas gnósticas. Desordem, espiritualidade impulsionado como conjunto de curso. A fome foi rotulado como anorexia parábolas ou anorexia santa. Sofrendo de meninas da equipe de defesa de chamada de Edi, como você pode imaginar pelo nome, quase todas as vítimas da anorexia memorável têm sido mulheres que estavam profundamente envolvidos com a religião, como as meninas que estudam teologia ou freiras católicas no século XII. Marie evitando foi para Great Leitos para se chamar de dor física, para que ela pudesse experimentar o sofrimento como Jesus Cristo fez. Ela privar-se do sono e da comida, e quando ela fez, ele que era muito pequeno ovelha. A Eucaristia Catarina era conhecida por inserir paus em sua garganta para ativar seu reflexo de vômito e induzir o vômito, pois alguém com bulimia nervosa faria esse tipo de comportamento. Também foi incentivado por igrejas locais venerando essas mulheres como mártires e concedendo-lhes a santidade. Mentira póstuma. Quando ele tipo de coisa se tornou uma tendência, a igreja tentou puxar para trás e desencorajar tal jejum perigoso, mas o dano foi feito. Sofredores têm sido conhecidos por desafiar as ordens de seu superior religioso para aproveitar o jejum e a recusa de comer algum dia. Cristo que seu envolvimento em atividades religiosas do rei com uma maldição. Melhor ou pior, no mundo moderno, os transtornos alimentares estão no centro das atenções por causa da celebridade que sofre com eles. Houve um tempo em que as pessoas olharam para Fred Mercury e os gêmeos Olsen e especularam sobre o ETS da rede encontrando transtornos alimentares, mas nos tempos atuais, o tabu sobre essas questões foi levantado. Ícones como Taylor Swift ou Progressive para falar sobre suas antigas tendências anoréxicas. Surpreendentemente, as coisas não eram tão diferentes centenas de anos atrás. A genial Hipátia matemática de Alexandria, a rainha Maria da Escócia Elizabeth, a primeira Eleanor da Aquitânia e esposa de Péricles, tinha sido especulada para sofrer de uma ou outra ED em suas vidas, mas a inclinação mais precoce possível de um transtorno alimentar vem da Mesopotâmia. Texto Gilgame foi um dos primeiros governantes da Mesopotâmia. Os Alédides parecem ser os precursores das histórias do herói grego Heracles e do fundador mítico de Identity King. Arthur é principalmente famoso por ser um grande governante e lutar contra terríveis monstros. Eram deuses das histórias, mas os poemas sobre suas aventuras também sinalizam para o teto impedido por essas batalhas de heroína e como elas o afetaram depois que sua batalha com Aga que Gilgame foi descrita como tendo bochechas tão afundadas em seu rosto que você pode fazer a forma de um crânio, claramente um sinal de perda de peso. Em meados dos anos 90, o psicanalista discernir como trauma e transtornos de humor podem ser gatilhos para anorexia. Entre assuntos de funcionamento hipomaníaco, como um personagem de Gilgame. Há uma quantidade razoável de debate sobre Gilgame ser uma pessoa real ou não e, claro, suas aventuras fantásticas com deuses e monstros eram fictícias, mas eles muito bem poderiam ser uma representação hiperbólica. Um trauma suportado por verdadeiros líderes e soldados da Mesopotâmia por causa do cabelo e experiências de guerra significa mesmo de volta nos primeiros dias da civilização humana. Havia uma compreensão básica dos transtornos alimentares. Esta foi uma época em que todo fenômeno possível que um elemento conhece, tinha um deus associado a ele em quase todos os panteões, obviamente, em tais casos.
Os transtornos alimentares eram considerados como uma manifestação da ira de Deus, um subproduto de maldições ou possessão por espíritos malignos. O custo da modéstia era medieval foi um período difícil para as mulheres que experimentaram o pior status social como uma igreja rose no poder na Europa e construído sobre a divisão de gênero em toda a Europa que foi estabelecido nas antigas sociedades gregas e romanas. Se eles são pais, maridos ou sacerdotes que se esperava que seguissem um senso estrito de código de moralidade, modéstia e piedade, isso também começou a refletir lá perto, tornou-se imperativo para as mulheres esconderem seus específicos partes do corpo, o que era praticamente tudo, já que, de acordo com a igreja ou as autoridades, não fazê-lo faria com que parecessem promíscuas ou provocativas. Sua tendência de moda também desempenhou um papel enorme nas chamadas transtornos alimentares mulheres dos tempos medievais e da Idade Média. Idades mulheres jovens estavam sofrendo de distúrbios alimentares por uma razão completamente oposta. Para ficar pouco atraente naquela época, quadris largos e uma bomba é igual considerados padrões de beleza em sinais de fertilidade para frente. Como um Portugal foi um português lendário e fanta que fez um voto de nunca estar na cama e começou a não ele para evitar o casamento, ela até mesmo rezar para se tornar feio. Curiosamente, sua semelhança sobreviveu como um de 2 metros de altura. Não imaginaria que fosse feito por Flemish Carver por volta do ano de 1520, que agora está em exibição. E o que isso significa? Iam em galeria de arte e Bang ou a estátua imediatamente exige sua atenção para a barba no rosto de importância global, apesar do fato de o resto de sua estátua ser feminina. Diz a lenda que ela deixou crescer a barba por causa de suas orações para se tornar pouco atraente. Obrigado por ver essa história. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, como se inscrever e comentar sobre o que outros assuntos malucos que você gostaria que cobríssemos. É apresentado como uma das piores maneiras de ir o dispositivo que foi usado para ir mais de 17,000 pessoas durante a Revolução Francesa e depois tem sido uma questão de fascínio para muitos mais os anos, especialmente como a guilhotina se tornou sinônimo de ideias rebeldes. Mas como foi realmente testemunhar a guilhotina? Por que foi um espetáculo? E por que a frente comemorou? O escriba de corrida de Bourbon ele caiu quando o rei Luís, o 16º rei da dinastia Bourbon, foi condenado por traição e conluio estrangeiro pela Convenção Nacional, como 683 membros do júri e a Assembleia votaram no culpado. O resto dos membros ou votaram no culpado. Do destino da dinastia foi selado e um cenário sem precedentes. O rei da França estava prestes a ser condenado à morte. O método de matar não era outro senão a guilhotina ou os revolucionários franceses chamavam-lhe o equalizador. Antes da revolução que dirigíamos era o método de matar reservado aos nobres, exclui apenas para os plebeus. A pena capital estava reunida em The Gallows e para sepultura, ofensas e traição acabaria na temida roda medieval de punição no dia para o rei Louis. O 16º assassinato foi em 21 de janeiro de 1793, apenas 4 dias após o veredicto. 1.500 guardas nacionais marcou na carruagem em que o rei Louis o 16º, agora único cidadão Louis Capet, foi transportado para a Praça da Revolução. Ele chegou lá às 10 horas da manhã. Em uma manhã fria, seu cabelo curto alterando sua aparência drasticamente e devastadoramente, o chamador foi removido de sua camisa fazendo o garbo de uma raquete e muitos guardas o seguem até o andaime ou a poderosa guilhotina o esperava para assistir ao assassinato do homem. Todos tiveram o Nil há apenas alguns meses. A maioria deles estava aplaudindo, alguns deles estavam apenas em todo o espetáculo e eles também eram alguns que estavam protestando contra ele. Muito poucos deles tinham alguma simpatia pelo rei. A maioria deles estava simplesmente pedindo para comprar sua punição severa que havia sido subproduto do julgamento. Os olhos do ex-rei se afastaram dos manifestantes para as mulheres de meia idade, tricotando e conversando uns com os outros. Eles tinham seu próprio pequeno pavilhão e o público para assistir à procissão. Esses pequenos itens, como gatos frígios ou bonés da liberdade. Quando podíamos lembrar essas mulheres que eram as mulheres do mercado de vendedores de Paris, lojistas que deixaram a revolução após a escassez de pão e combustível, a causa para derrubar a monarquia chamado gotejamento. Escolher essas mulheres iria colocar cadeiras em torno da guilhotina. Agora, também houve relatos
de que algumas mulheres foram pagas para participar desses eventos públicos de assassinatos para criar um espetáculo que valesse a pena por Jerry e por nós para incentivar grandes multidões. Elas eram o garoto propaganda, pois a sede de sangue e a ira do público comum que tinha enviado milhares no caminho que Louise estava trilhando naquele momento em direção ao executor Charles Henry. Sentem em casa desde então tentou comprar mãos de Louise, as quais o ex-monarca se opôs a comprometer o uso de um lenço solto, e depois Sansone liderou o caminho até as escadas para a guilhotina. Últimas palavras de O Último Rei: que eu morrer inocente de todos os crimes dos quais eu tenho sido acusado, o rei proclamou a partir do topo do céu. Vá para o público que se reuniu para assistir e celebrar sua eliminação. Eu fiz parceria com aqueles que trouxeram minha mesa e ouro para que o sangue que você estava prestes a derramar nunca seja exigido da França. As palavras do rei foram interrompidas quando os tambores começaram para bater em voz alta, marcando que era hora de colocar o pescoço de Louis no dispositivo. O rei claramente queria o mesmo, e era um costume durante assassinatos de guilhotina, para deixar a vítima ter sua palavra final e tendo gravado para a posteridade. Mas como as cerimônias de entrega de prêmios hoje, o executor não teve o dia todo para uma longa seca. Então, eu me pergunto se eles tinham música de fundo para mover as coisas como um show de prêmios naquela época. Isso teria acelerado as coisas, embora a maioria dos relatos gravados concorde que a cabeça do rei estava separada de seu corpo com uma queda rápida e limpa da lâmina. Há alguns testemunhos contraditórios. Eles dizem que o pescoço de Louis era bastante grosso para ser cortado com uma gota da lâmina, que levou mais algumas temperaturas para o executor 2 separar completamente a cabeça do corpo e levante-o acima de sua cabeça para mostrá-lo ao público, um monte de membros da multidão. Em seguida, correu para o andaime puxando seus lenços até a morte. Eles estavam no sangue do rei para que pudessem guardá-lo como lembrança. Não, Marie. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Era 16 de outubro de 1793, quando o prisioneiro Carter chegou à Praça da Revolução pouco antes do meio-dia. O prisioneiro de 37 anos, sendo levado ao andaime, olhar medonho e doentio para o ela estava quase irreconhecível. Seu cabelo também ficou branco e seu rosto mostrou a dor de perder 2 filhos para a doença e um marido para a mesma guilhotina que ela estava indo para. Uma grande multidão havia se reunido para testemunhá-la matando a mulher. Tinha que desfrutar de empregos e insultar sobre sua dignidade, sua moralidade, seu caráter e da força sua realeza. Esta não era uma mulher comum, esta era Maria Antonieta, a primeira rainha da França. Agora só se dirige como a viúva capeta. Ela olhou para cima para ver a multidão, e a maioria deles eram homens a gotejar, a perder que costumava ser a vida dessas execuções. Virar óculos estavam faltando. Aparentemente, a Convenção Nacional, que se transformou em um governo autoritário sob a liderança de Maximilien Robespierre, proibiu às mulheres de Paris de fazer parte de qualquer assembleia política ou ex reunir um ardente admirador.